Olá, pessoal. Meu nome é Roberta Castro. Eu sou bacharela e mestra em Direito pela UFOP e fui orientanda do professor Amauri no mestrado. Hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre os novos direitos e os novos sujeitos no âmbito do trabalho doméstico. E, primeiramente, a gente vai fazer a definição de empregada doméstica para depois fazer a distinção em relação à figura conhecida como diarista. A empregada doméstica é aquela pessoa que presta serviço de forma contínua, subordinada, onerosa, pessoal e de finalidade não econômica à pessoa ou à família no âmbito residencial destas mais de 2 vezes por semana. O que distingue o emprego doméstico da empregada doméstica da diarista é o elemento fático jurídico continuidade, porque a diarista ela tem essas características que eu acabei de citar, porém o trabalho é exercido 1 ou 2 vezes por semana. Ou seja, é aquela pessoa, a diarista é a pessoa física que presta serviço de forma pessoal, onerosa, subordinada. Em âmbito residencial, a pessoa ou a família, esse serviço é prestado sem finalidade econômica, porém 1 ou 2 vezes por semana. Vocês devem ter observado que eu falei o tempo todo no feminino. Eu falei a empregada doméstica, a figura conhecida como a diarista. E por que eu fiz isso? Segundo uma pesquisa do IBGE do ano de 2019, 93% das empregadas domésticas, das trabalhadoras domésticas, são mulheres. E as mulheres trabalhadoras domésticas, elas formam a maior categoria econômica profissional feminina do país, a maior em números. Então, a gente tem uma categoria que mais de 90% das trabalhadoras são mulheres. E além disso, dados também do IBGE comprovam que essas mulheres são, em sua maioria, negras e pobres. Então, a gente tem uma classe de trabalhadoras domésticas compostas por mulheres, negras e pobres, de classe social baixa, com baixa escolaridade. Hoje nós temos no Brasil 6 milhões de empregadas domésticas, 6 milhões, em sua maioria, da periferia, que utiliza o transporte público para chegar até os postos de trabalho. E por que eu estou falando desse transporte público, o meio de locomoção dessas empregadas até o trabalho? Porque na pandemia nós tivemos alguns episódios tristes, lamentáveis, que ganharam uma repercussão nacional, que ocorreram com empregadas domésticas, que em decorrência do transporte público foram morar no ambiente de trabalho para que não precisassem ficar pegando o transporte público e colocar os patrões em risco. E quais são esses 2 casos que eu estou falando? Em janeiro de 2020, nós temos hoje mais de 200 mil mortes ocasionadas pelo Covid. E a primeira morte por Covid registrada no Brasil ocorreu no Rio de Janeiro e foi de uma empregada doméstica de um bairro de classe média alta que contraiu o Covid dos seus patrões, que tinham acabado de voltar de uma viagem internacional até a Itália. A empregada doméstica se chamava Dona Cleonice, tinha 63 anos. Ela estava morando na casa da patroa porque ela morava na periferia e semanalmente ela teria que percorrer 120 quilômetros, então ela utilizava o transporte público, que tem uma grande aglomeração e também uma possibilidade maior de contrair Covid, por causa do número de pessoas, da rotatividade, etc. Os patrões falaram para ela: Dona Cleonice,
a senhora vai ficar morando aqui, a gente chegou da Itália, precisa que você fique aqui, se pegar transporte público pode ser que traga Covid aqui para casa, e ela ficou morando lá. Acabou pegando Covid lá mesmo, mas os patrões, e faleceu. Um outro caso que tem relação entre empregada doméstica, entre transporte público e o Covid também, é o caso da Mirtes, que é a empregada doméstica de uma casa, de um apartamento que ficava localizado em Recife, e ela também estava morando na casa e levou o filho de 5 anos para morar com ela, porque não tinha quem cuidasse do garoto. O garoto se chamava Miguel, foi um caso bem conhecido também. Ela estava trabalhando, saiu para passear com os cachorros dos patrões, e o Miguel ficou na casa que ela trabalhava, ficou na casa da patroa. A patroa colocou uma criança de 5 anos dentro de um elevador. Essa criança subiu até o 9º andar, sofreu um acidente e faleceu. Esses dois casos são extremamente emocionantes, porque quando a gente pensa na realidade das mulheres negras e pobres nesse país, principalmente quando elas têm um filho e não têm onde deixar esse filho, elas saem para cuidar do filho das patroas e os filhos delas ficam descuidados. Na pandemia, essa foi uma realidade bastante comentada e bastante noticiada das empregadas domésticas que precisavam levar os seus filhos para morar nas casas em que elas estavam trabalhando, para que evitassem o transporte público e evitassem a contaminação dos patrões. E o que eu quero dizer com isso? Quando um patrão, um empregador, chega para sua empregada doméstica e fala para ela: Dona Mirtes, Dona Cleonice, não quero que você use ônibus, porque no ônibus tem muitas pessoas, eles não usam álcool gel, eles não usam máscara, você tem um risco de contrair Covid e passar Covid para mim e para minha família. Por causa disso, eu quero que você fique morando aqui em casa, pelo menos durante a semana. Final de semana você pode ir. Mesmo que essa empregada não queira fazer isso, não possa principalmente fazer isso, porque ela tem filho, ela tem família, ela tem os cuidados pessoais dela, ela precisa do tempo dela. Se ela larga esse emprego, se ela fala para o patrão: não, senhor, não vou ficar, não posso, tem que ir e voltar, não tem como a gente reduzir, eu trabalhar 2, 3 vezes por semana, essa negociação é possível? A gente tem visto isso na realidade? Eu acredito que não, porque a gente está falando de um empregador negociando com uma empregada doméstica que possui ali naquele emprego o seu único sustento e não tem como negar, porque ela não tem força para isso, ela é hipossuficiente em relação ao seu empregador. E se ela falar que não, ou se ela tentar negociar, ela vai ser dispensada, que foi o que nós vimos também. Segundo dados do IBGE, mais de 1,5 milhão de postos de trabalho, de postos de trabalho doméstico foram perdidos. Então, muitas pessoas dispensaram suas empregadas domésticas ou dispensaram suas diaristas na pandemia sem pagar, sem negociar aquilo ali para falar: olha, você não vem, mas eu vou te ajudar durante um tempo, o que fez com que essas mulheres perdessem a renda, e quem ainda continuava com o seu emprego tentou de todo modo fazer com que esse emprego continuasse, porque ela precisa dele para o sustento. Quando a gente fala de uma negociação bilateral entre empregado e empregador, essa negociação nunca vai ser equivalente. Quando a gente fala de um empregador doméstico e de uma empregada doméstica, a situação fica um pouco mais complicada, porque como eu mencionei para vocês no início, estamos falando de mulheres negras com baixa escolaridade. E qual que é a solução? Qual que é o único meio viável para que essa negociação ocorra? Somente se essa negociação ocorrer por meio do sindicato. Eu tenho o empregador doméstico negociando com o sindicato de categoria profissional das empregadas domésticas, eu tenho uma equivalência entre os negociantes. Essa é a única maneira
dessa negociação ser benéfica para a empregada. A única maneira dela ter força de falar, não posso trabalhar, não posso morar aqui no trabalho, eu também preciso das minhas coisas. A gente não pode negociar, eu posso vir uma, eu posso vir 2 vezes por semana. Antônio Carlos Volckmer entende os sindicatos como os novos sujeitos coletivos a partir de uma reunião de diferentes trabalhadores em prol de um interesse em comum. E qual que é o interesse em comum das empregadas domésticas? São melhores condições de trabalho. Essa negociação, até mesmo entre os sindicatos e os empregadores domésticos, são capazes de promover novos direitos trabalhistas, novos direitos coletivos trabalhistas. Porque o direito, ele não consegue acompanhar a sociedade, mas à medida que ocorre uma situação como a que estamos vivendo, que é uma pandemia ocasionada pelo coronavírus, a gente tem uma mudança de realidade no país, é necessário que sejam feitos esses acordos para que sejam gerados novos direitos como meio de proteger essas empregadas domésticas, proteger o trabalho, proteger gerando melhores condições de trabalho para essas empregadas domésticas. Porque nós estamos falando de mulheres de diversos estratos sociais, de diversas realidades cotidianas. E elas precisam de um elo em comum. E esse elo em comum, para gerar novos direitos, é o sindicato, considerado um novo sujeito coletivo trabalhista. Então, pessoal, basicamente, o que eu quis transmitir para vocês aqui hoje é que nós temos o Sindicato das Empregadas Domésticas como um novo sujeito coletivo trabalhista que propicia melhores condições de vida e trabalho para essas empregadas, buscando dignidade, buscando dar dignidade ao trabalho prestado por elas, sendo um elo de representação e um meio de resistência contemporânea à realidade vivenciada por essas empregadas. Então é isso, um abraço e até mais.